Ô, gente, depois da revelação da Polícia Federal, da questão do Bolsonaro, da questão do golpe, tá todo mundo se perguntando o que seria o Bolsonaro no poder. Então, o Flow Podcast lá do Rafael Colombo chamou um jornalista que, se não me engano, era da Jovem Pan, e eles comentaram o que seria Bolsonaro no poder. E o que eu achei interessante aqui trazer para vocês, que para o jornalista convidado, o Bolsonaro não duraria muito no poder, porque o exército tentaria um autogolpe. Isso já aconteceu em outras épocas aí. Mas segundo o jornalista, Bolsonaro não permaneceria muito tempo no poder por causa desse autogolpe. O interessante, se é que podemos dizer assim, é que tinha as pessoas já determinadas, segundo os inquéritos, segundo o áudio, que ia fazer o golpe, personagens da comunicação. Veja o que os jornalistas O que seria disseram. da gente hoje, dia 27 de novembro, se aquele macabro plano tivesse dado certo do ponto de vista dos golpistas? Que país nós seríamos hoje? Ô Rafa, eu nasci em 1972, né? Eu nasci no auge da ditadura. Sim. Né? Ainda o AI-5 ali, muito vivo e muito... então, assim... E eu tenho, assim, lembranças da minha infância, de questões como censura, como perseguição. Existia um receio de se falar o que se pensava, principalmente em público, principalmente em ambientes em que você não conhecia todo mundo, porque aquilo podia ser ruim para você. Sim. Então eu lembro assim também sabe, do que se falava de perseguição, de tortura, de assassinatos. Então, lembro também da festa que foi a redemocratização. Mas quando você me pergunta o que eu imagino que seria o país, um país depois de um golpe de Estado, depois de um golpe militar, porque, e aí eu digo um golpe militar porque está muito claro, né, em toda essa investigação da Polícia Federal, de que quem assumiria o comando do país seriam os militares. Eu tenho até alguma dúvida se o próprio Bolsonaro conseguiria se manter no poder, ou se ele acabaria sendo uma figura ali, num primeiro momento, uma figura meio que decorativa e depois seria escanteado. Tenho dúvidas sobre isso. Então, assim, quando eu penso num governo comandado por militares e num regime que vem depois de um golpe de Estado, eu penso nisso. E não adianta haver a ilusão de que isso é por pouco tempo, isso é só para corrigir uma anomalia, isso é só para corrigir um resultado de uma eleição fraudada, que é o que eles queriam alegar. A gente vai restabelecer a normalidade. Não vai. Não vai. Isso já aconteceu aqui em 64 e levou 21 anos e muitas mortes para que a normalidade pudesse ser restabelecida. Então, o que eu penso que é isso, é esse cenário. É um cenário de censura, é um cenário em que as pessoas passam a desconfiar, a não se expressarem, a não terem a liberdade para se expressar, para falar o que elas realmente pensam, porque elas podem ser perseguidas por causa disso. Pois é. Os golpistas tinham preparado um plano também para o pós-golpe. Como iriam justificar ao mundo o que estava acontecendo no Brasil. Tem uma reportagem no UOL interessantíssima hoje que diz o seguinte: com criação prevista para o dia seguinte ao golpe, o Gabinete Institucional de Gestão da Crise funcionaria em uma sala no segundo andar do Palácio do Planalto e teria um porta-voz com notoriedade nacional e internacional, de acordo com minuta encontrada pela Polícia Federal. Quem seria o porta-voz do golpe?
com notoriedade nacional e internacional. Quem poderia ser essa figura? Eu pensei em algumas aqui, mas evidentemente que vou guardar para mim essa possibilidade, né? Ah, tem. Tem, né? Tem. O porta-voz ou a porta-voz visaria favorecer as ações planejadas e em curso, segundo a minuta. O documento não informa quem ocuparia o cargo. Outras metas eram estabelecer um discurso único e uma rede de inteligência nos níveis estadual e municipal e criar uma assessoria de operações psicológicas. A minuta não traz detalhes sobre como ela funcionaria. Assessoria de operações psicológicas. O documento prevê que o gabinete de governo golpista teria 7 militares responsáveis pela comunicação, 4 coronéis, André Costa, Anderson Vilela, Idenobo Iatabe e Flávio Pellegrino, 2 tenentes-coronéis, Darlan Senna e Letícia, o sobrenome não foi informado, e uma mulher identificada apenas como Amanda. Também havia metas como minimizar narrativas da mídia e estabelecer contato com lideranças do agronegócio, de povos indígenas, caminhoneiros e outros grupos. Uma das finalidades do gabinete de crise, segundo a polícia, era criar vínculo de confiança entre Bolsonaro e o chefe do exército. O objetivo foi identificado em uma troca de mensagens entre o coronel Bernardo Romão Correia Neto, integrante dos chamados Kids Pretos, e o coronel Fabrício Moreira de Bastos, hoje adido da Embaixada do Brasil em Tel Aviv. A minuta para a criação do gabinete foi encontrada com o general Mário Fernandes, que